O impeachment é uma ação estritamente política. O impeachment nasce no mundo ocidental na Inglaterra, envolvendo ministros, etc. Tal, mas no presidencialismo ele está vinculado à história dos Estados Unidos e nós aqui somos tributários à Constituição e grande parte dos princípios políticos constitucionais adotados no Brasil, tributário dos Estados Unidos, como nós sabemos. Tal. O que interessa para nós nessa conjuntura é que a questão central do impeachment é o Congresso Nacional que tem de decidir. A Câmara dos Deputados, aprovando tal qual dispõe o artigo 51, privativamente a Câmara abrir o processo e ao Senado processar e julgar, artigo 52 tal. Nós não podemos transferir ao STF a solução de questões políticas. O STF está no campo jurídico, nós estamos discutindo as questões estritamente no campo político. Ou seja, nós tivemos um problema na história do século XX brasileiro, que foram as constantes intervenções militares, que começam, vai lembrar, em 1889, contra o golpe militar que proclamou a República. E o século XX inteiro, a todo momento que tinha uma crise política, o Exército era chamado, e chamado sempre, para resolver de forma rompendo a ordem legal, rompendo a Constituição. No momento atual, no século XXI, o curioso é que, ao invés de chamar o Exército, né, que hoje não cumpre mais, ainda bem, essas atribuições entre aspas, tal, para solucionar a crise política, se chama o STF. Está errado, tanto como o Exército não cabe fazer política, não cabe ao STF fazer política. A política ela é feita na Praça dos Três Poderes em outros dois prédios. Um, o Executivo, o Palácio do Planalto, o Executivo Federal, e o outro, no Congresso Nacional. Portanto, o impeachment é um processo político, não é um processo jurídico. E cabe ao Congresso Nacional decidir, primeiro na Câmara e depois no Senado. Por isso que, para nós, cidadãos, temos de pressionar agora os deputados. Isso é essencial. Escreve ao deputado, telefone, se encontre e converse com ele. Isso é essencial. Pegar esses que estão contra e os indecisos, para eles se colocarem ao lado do povo brasileiro. E aqui, na Fiesp, na Avenida Paulista, no domingo, e isso vai ocorrer também em outros locais do Brasil, o movimento vem para a rua, vai colocar lá o Muro da Vergonha. O nome dos deputados, a posição deles, nós temos de escrever. Não podemos perder esse momento histórico. Isso é decisivo para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos, dos seus netos, para o futuro do nosso país. É a questão central. Impeachment, questão política. Não vamos judicializar o impeachment. E lembrar o seguinte, o Executivo Federal foi eleito, o Congresso Nacional foi eleito pelo povo, o STF não foi eleito por ninguém. Portanto, pressão popular junto ao Congresso Nacional. Impeachment, um processo político, como está na nossa Constituição, está na Lei 1079 e como sempre se desenvolveu ao longo da história do Brasil. País conquistado. Processo de impeachment então, no Congresso. Olha, eu acho que vai ser em abril, acho não, o calendário mostra isso, né? Nós temos de um lado